Olá, EJA Ensino Médio, olá, professores. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos dar uma olhada no número da nossa aula e o objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 16, que tem como objeto de conhecimento poluição no ar, na água e no solo. E no detalhamento nós iremos verificar ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio, aquecimento global, marés negras, chorumes e assoreamento. Então, fiquem ligados e vamos lá para a nossa aula de geografia. Bem, gente, todos nós sabemos que a industrialização, ela trouxe muitos benefícios para a sociedade, né? Como a crescente produção de bens de consumo, a geração de empregos, as inovações tecnológicas, todos esses são benefícios criados, né, pela industrialização. Porém, existe o outro lado da moeda, que são os impactos, os inúmeros impactos ambientais causados por essas atividades industriais. Então, a crescente necessidade de matérias-primas tem levado, né, o aumento aliado ao crescimento da população mundial e baseado numa sociedade de consumo, tem levado, né, a intensificação da exploração dos recursos naturais e também os danos ambientais, certo? Então, nós vamos verificar, né, algumas formas de poluição que ocorrem aí ameaçando, comprometendo toda a nossa sociedade, né? Em vista dessa necessidade, como nós já falamos, em vista dessa crescente necessidade de matérias-primas aí, por conta da industrialização, né? E essa crescente necessidade de matérias-primas que está aliada ao crescimento de toda a população mundial, que está baseada ali numa sociedade de consumo, né, que vem fazendo com que essa exploração dos recursos naturais eles tenham aumentado e com isso também aumentado os danos ambientais. Então a gente vai ver aí a primeira forma de poluição que nós podemos comentar aí, a primeira forma de poluição aí que é bastante crescente. Então nós estamos falando da poluição atmosférica e a gente vai dar uma olhada aí para falar sobre essa forma de poluição. A poluição atmosférica, né, é algo que está bastante presente, né, no nosso dia a dia. Ela consiste no lançamento e acúmulo de partículas sólidas e gases tóxicos que se concentram na atmosfera terrestre, né, e ela vem alterar as características físicos-químicas. Então, é um fenômeno assim, né, que bastante recorrente, né, principalmente nos dias quentes e secos, como tem ocorrido principalmente aqui na nossa região amazônica e em todo o Brasil. Então, todos nós já vivenciamos esses problemas, né, relacionados à poluição atmosférica, que acaba afetando até mesmo a nossa saúde, causando problemas como irritação na pele, alergias, né? Vários tipos de alergias e vários problemas de saúde aí. Então, assim, é comum no nosso dia a dia, né, nos últimos tempos, nós vermos aí alguns tipos de poluição, né, na nossa região amazônica, relacionado à poluição atmosférica. E aí nós temos aí uma imagem da poluição atmosférica na região metropolitana de Manaus, né, na Ponte Rio Negro, aí, mostrando aí a cidade encoberta de fumaça. Então, a poluição atmosférica, né, a poluição do ar, é uma das formas aí, né, que ocorre com intensidade. Então, a poluição do ar, ela pode ocorrer de diversas formas, né? A poluição, ela pode ser
ocorrer aí pela poluição industrial, né? Ela pode ser através da poluição industrial, a poluição agrícola do ar, né? Que vocês podem observar nesta animação, né? Alguns fatores que vão contribuir aí para a poluição agrícola do ar, a poluição urbana também, né, causado aí pelas cidades, né, o transporte aéreo, os resíduos domésticos, a chuva ácida, que é uma consequência da poluição do ar, o tráfego urbano, né, que está relacionado à queima dos combustíveis, a poluição térmica, o transporte marítimo. Então, todos esses são formas de poluição do ar, certo? E nós, né, podemos tomar atitudes aí que podem contribuir para a redução dessa poluição do ar, né? Como nós podemos verificar, nós podemos também ter atitudes aí que possam contribuir com essa redução. Menos carros, tratamento de resíduos, casa eficiente a nível energético, carros elétricos em vez de diesel, tá? Então, são diversas formas aí que nós podemos reduzir a poluição do ar, né, de forma individual, aí, enquanto cidadãos, tá? Para essa redução. Uma outra forma, um outro fenômeno que contribui para as formas de poluição é a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno urbano, certo? E ele ocorre, né, quando em condições normais, o que acontece? O ar aquecido, aquele ar mais quente, ele está mais leve, né? Em condições normais, ele fica ali na parte mais próxima à superfície, na camada mais baixa. E o ar mais frio, que está mais denso, mais concentrado, ele fica ali na camada mais elevada, acima dessa camada de ar quente. Então, normalmente, em dias mais frios e em épocas de inverno, com a baixa da temperatura, o ar quente ele fica acima da camada fria e o ar frio ele fica na camada mais baixa. Então, com pouco vento, vai ocorrer o quê? A dificuldade de movimentação do ar, né? Então, a camada de ar frio, ela vai se concentrar com a inversão térmica, né? Quando essa camada de ar frio, ela vai ficar abaixo da camada de ar quente, ela vai ali concentrar os gases poluentes, né? Então ali ela vai impedir com que esses gases eles se dispersem pela atmosfera. E isso vai aí causar a inversão térmica. A inversão térmica, ela é um fenômeno natural. Entretanto, ela é potencializada, quando ela é potencializada pela ação do homem, né? Ela vai causar aí, se tornar um problema, causando aí problemas também à saúde humana, aos ecossistemas aquáticos, aos ecossistemas terrestres. Então, nesta ilustração, nós podemos observar, por exemplo, a inversão térmica, como é que ela ocorre. Então, vou mostrar aí nessa tela para vocês, né, o fluxo normal, né? Nós temos aí, nessa primeira ilustração, né, nós temos o ar mais frio na parte superior e o ar mais quente na parte mais próxima à superfície. Isso ocorre em condições normais. Quando ocorre a inversão térmica, né, o ar mais quente, o ar mais frio, ele desce e o ar fica na parte mais próxima à superfície, mais próxima às áreas de construção, e o ar mais quente, ele fica concentrado ali na parte mais acima. Juntamente com esse ar frio, os gases, né, os poluentes, eles ficam ali retidos nessa camada, certo? Então, tornando-se um problema aí de poluição. Um outro fenômeno relacionado à poluição atmosférica são as ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são um fenômeno, né, que ocorre nos grandes centros urbanos principalmente. Então, ela ocorre com o aumento da temperatura. Tá? Então, onde há concentração de construções, automóveis e pessoas, né, ali vai haver uma temperatura maior.
E isso vai impedir a circulação do ar. Então, as ilhas de calor, elas ocorrem principalmente nessas áreas urbanas, né, onde há essa concentração de construções, né, de prédios, de asfaltos, que vai fazer com que o calor fique retido nessas áreas, tá, gente? Então, isso aí vai provocar as ilhas de calor. E aí a gente vai dar uma olhada nesta ilustração para verificar aqui, né? A gente pode observar que aqui nas áreas centrais, onde estão, na área central e na área comercial, onde estão concentrados o núcleo urbano, a temperatura ela se torna maior, em torno de 32, 33 graus Celsius. À medida que nós nos afastamos, né, para as áreas periféricas, para as áreas rurais, onde há concentração de áreas verdes, a temperatura ela já vai diminuindo, certo? E aí nós temos também um outro fenômeno aí relacionado à poluição atmosférica. A chuva ácida, ela é uma consequência da poluição atmosférica, né? O que acontece? Alguns gases, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles vão reagir, né, juntamente com o oxigênio, que está presente no ar e o vapor de água, e eles vão se tornando ácidos. E aí eles vão retornando para a atmosfera na forma de precipitação, né, que pode ser chuva, principalmente. Então, essa acidez, né, que vem aí sendo trazida, né, na precipitação, ela vai causar danos em construções, em vegetação, né? Essa acidez, ela vai corroer os materiais, né? Por exemplo, onde tem uma estátua, onde há pinturas em prédios, né, em praças, elas vão ficando, digamos assim, que sendo corroídas por esse volume de água, essa chuva ácida, né, carregada aí de acidez. Então, a chuva ácida, ela vai afetar as lavouras e outras vegetações, ela prejudica a vida animal, ela contamina os lençóis freáticos, eleva a acidez do solo, corrói estruturas metálicas, construções e veículos. Então, todos esses fatores aí, né, tudo isso, na verdade, são consequências da chuva ácida, que também é uma consequência da poluição atmosférica. E também nós temos o efeito estufa, né? Lembrando que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? Então, a Terra ela é coberta por uma camada de vários gases, composta principalmente por gás carbônico, né, que é o CO2, o metano, o CH4, o óxido nitroso, o N2O e o vapor d'água. Então, são os principais gases que estão presentes ali na atmosfera. Então, esses gases, eles são assim, são um filtro da vida, né? Eles são necessários para manter a temperatura constante da Terra. Então, esses gases, eles estão presentes ali na atmosfera, permitindo que somente uma parte da radiação solar que chega até a superfície terrestre, ela seja devolvida, né, para a atmosfera. Então, permitindo que fique na superfície somente aquilo que é necessário, né, para a sobrevivência humana. Então, o efeito estufa, ele é um efeito natural. Porém, né, com o aumento, né, da poluição, né, com a queima de combustíveis fósseis, né, a agricultura intensiva, as queimadas, esses gases poluentes, eles têm se concentrado cada vez mais na atmosfera, aumentando, né, intensificando o efeito estufa, né, que consequentemente vai agravar aí a questão do aquecimento global, trazendo inúmeras outras consequências. Então, eu vou convidar vocês para dar uma olhada nesse vídeo, que vai trazer aqui algumas informações importantes sobre o aquecimento global. O aquecimento global, fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta, por fatores naturais ou antrópicos, já tem desencadeado vários desastres ambientais. As consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas,
podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Uma das consequências mais notáveis é o degelo. A Antártida perdeu mais de 3.000 quilômetros quadrados de extensão. Fato preocupante, visto que seu derretimento pode provocar um aumento do nível dos oceanos de até 7 metros. O derretimento dessas geleiras gera transtornos ambientais e sociais. Esse fenômeno altera a temperatura dos oceanos, causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas. A evolução do nível dos oceanos obriga que a população residente em áreas costeiras migre para outras localidades. Estima-se que pelo menos 200 milhões de pessoas sejam afetados pelo aumento do nível dos oceanos. Outras consequências do aquecimento global são a desertificação, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças como a malária, esquistossomose e febre amarela. Portanto, o aquecimento global tem consequências extremamente negativas para a vida de todas as espécies do planeta. Sendo assim, são necessárias medidas para amenizar o processo de alteração climática, como, por exemplo, a redução da emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre homem e natureza. Bem, então nós temos também uma outra forma de poluição, né, que tem se agravado aí, né, afetando aí os nossos ecossistemas aquáticos, terrestres, né, comprometendo, né, a qualidade de vida dos seres humanos também aqui no nosso planeta. E nós estamos falando da destruição da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio, ela se refere ao processo pela qual a camada de ozônio na estratosfera da Terra é reduzida. Então, o ozônio, ele é um dos gases, né, que compõe a atmosfera, né? A fórmula molecular do ozônio é o O3 e ele está ali localizado na estratosfera da Terra, entre 25 a 35 quilômetros, né? Então, o que vem acontecendo é que a camada de ozônio, ela vem sendo destruída. Em 1977, alguns cientistas britânicos, eles fizeram a primeira constatação, né, de que essa camada ela estava sendo reduzida, né, principalmente devido à emissão de substâncias químicas. Então, quais são os principais contribuidores, né, as principais fontes poluentes aí, né, que contribuem para a destruição da camada de ozônio? Nós temos as substâncias químicas como os clorofluorcarbonetos, né, os CF6, álons e outros compostos que contém também cloro e bromo, tá? Então, eles são utilizados, essas substâncias, elas são utilizadas principalmente em sistemas de refrigeração e também em equipamentos de incêndios e em frascos de aerossóis. Então, assim, essa redução na camada de ozônio é um sério problema, né, que vem ocorrendo e vem afetando aí, né, a questão ambiental. Então, também nós falamos sobre a questão da poluição atmosférica e nós temos também a degradação dos recursos hídricos, né? Onde a escassez de água, ela já ocorre em várias regiões do mundo. Então, a degradação dos recursos hídricos, ela está relacionada às diversas formas, né, de poluição dos nossos rios, dos nossos lagos, dos nossos oceanos, onde substâncias químicas, materiais pesados, fertilizantes, né, da agricultura, eles são despejados de forma incorreta nesses recursos hídricos. Então, as causas da degradação, elas estão relacionadas principalmente ao quê? Ao crescimento demográfico, né, ao aumento da população aí vem agravando, né, quando se utiliza muito mais, né, essas substâncias químicas, a urbanização, a industrialização, o avanço das atividades agrícolas e
pecuárias são as principais causas da degradação. Então, um dos fenômenos, né, também que vem ocorrendo muito, que vem aí agravando a questão, né, que vem prejudicando os recursos hídricos do nosso planeta é o fenômeno da eutrofização. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo com a professora Cristiane Marques, professora de Química, que vai trazer uma explicação, né, detalhada aqui sobre como ocorre a eutrofização e as suas consequências. Vamos dar uma olhada. Olá, alunos! Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química e eu estou aqui para falar sobre a eutrofização da água. E o que é eutrofização? A eutrofização é um problema ambiental provocado pelo excesso de nutrientes na água. Como assim excesso de nutrientes? Exatamente, acontece que o excesso de nutrientes provoca um aumento excessivo de micro-organismos que se alimentam desses nutrientes. E esses nutrientes, esse excesso de nutrientes, eles vêm por causa dos esgotos nas grandes cidades ou por causa também de fertilizantes em ambientes rurais. Porque os fertilizantes e os esgotos, os dejetos dos esgotos, eles são ricos em nitrogênio e fósforo. Consequentemente, os micro-organismos eles aumentam de uma maneira excessiva que acabam provocando uma espécie de cortina ali na superfície da água. E essa cortina impede a passagem de luz e aí as espécies marinhas, as algas de fundo, não conseguem fazer o processo de fotossíntese e acabam morrendo. E aí, quando essas algas de fundo morrem, vai aumentar ali a proliferação de micro-organismos aeróbicos que se alimentam do oxigênio. Então, eles vão se proliferando, vai aumentando aí a demanda bioquímica de oxigênio, porque quanto maior quantidade de micro-organismo, mais oxigênio vai exigir. Então, quando aumenta aí essa demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio na água que estava dissolvido vai diminuindo, provocando também a morte de outras espécies aquáticas, como por exemplo os peixes. E aí que entram os decompositores, porque como os peixes e as outras espécies morrem, aumenta ali a proliferação de micro-organismos que são chamados de decompositores e eles liberam gases bem fedorentos. É por isso que quando a gente passa pelas cidades que tem aqueles rios que tem como se fosse um lodo, aquela camada verde, a gente percebe o mau cheiro quando a gente passa, por causa daí da demanda desses micro-organismos que eles estão muito grandes. Isso que se chama eutrofização da água. Bem, então a eutrofização da água, né, é um dos problemas aí recorrentes aí relacionado à degradação dos recursos hídricos, né? Temos também a poluição das águas subterrâneas, né, que ocorre quando substâncias químicas, materiais pesados, né, produtos, fertilizantes agrícolas, eles são despejados, né, são descartados de forma incorreta nos solos e atingem os lençóis freáticos, acaba causando a poluição das águas subterrâneas, quando esses materiais eles chegam a atingir esses lençóis freáticos. Então, quais são as principais fontes poluidoras das águas subterrâneas? Nós temos o chorume de lixões e aterros sanitários, as fossas sépticas ou esgotos, os agrotóxicos e fertilizantes e também os aterros industriais. E também nós temos a poluição de oceanos e mares, né? Que também é uma forma de poluição, né? Que acontece com muita frequência. Então, as áreas mais poluídas relacionadas à poluição dos oceanos e mares estão no litoral, né, provocado por lixos atômicos, derramamentos de petróleo, né, ameaçando aí, né, não apenas os sistemas marinhos, né? Não apenas os ambientes marinhos, né? Mas todos os ambientes terrestres, né? Comprometendo a saúde das populações também que moram, né, que residem próximos a esses lugares. A poluição dos rios também é uma consequência, né, também, né, um problema ambiental, né,
Os principais venenos das águas fluviais são o mercúrio, o chumbo e o cianeto, né? Então a poluição dos rios aí, ela é muito frequente também, né? Não somente no Brasil, como em várias partes do mundo. E a poluição industrial, a poluição dos rios, né, ela acaba comprometendo aí a qualidade da água, né, para as populações que dependem desses cursos d'água para sua sobrevivência, né, acaba comprometendo a questão do turismo, né, a questão do consumo de água, a questão da agricultura, né, então vem trazendo aí várias consequências, né, essa questão da poluição dos rios. Então, a poluição dos recursos hídricos, ela pode ser, né, decorrente, né, de várias causas, né? Nós temos a poluição industrial, como nós podemos acompanhar nesta animação, né? As águas residuais industriais, contribuindo aí para a poluição, os subprodutos industriais, acidentes com navios petroleiros, os resíduos radioativos, né, que podem ser aí também consequências. Nós temos também a poluição agrícola, né, que pode comprometer os recursos hídricos, né, o cultivo intensivo, ele pode ajudar aí na poluição dos recursos hídricos, né? A pecuária intensiva, a desflorestação, o incêndio florestal, as áreas urbanas também, né? Como nós podemos dar uma olhada aí na nossa animação, né? Verificando, né, que existem várias formas de poluição dos recursos hídricos nas áreas urbanas, né? Através dos resíduos domésticos, dos resíduos plásticos, as águas residuais, o tráfico marítimo. Então, várias formas aí de poluição, né, dos resíduos, dos nossos recursos hídricos, perdão. Então, né, são formas de poluição da água. E também, falando ainda de poluição, nós vamos falar sobre a poluição dos solos. A poluição dos solos, né, ela está relacionada, né, à contaminação, né, que ela ocorre principalmente pela produção de chorume. O chorume é aquele líquido, né, digamos que é aquele líquido que é resultante da deteriorização, da decomposição da matéria orgânica, e é aquele líquido que tem um cheiro, né, bem forte, né, e bem desagradável, né, e ele ajuda aí na contaminação do solo. Os metais pesados ou produtos químicos que são perigosos, né, pelas indústrias também são aí fontes poluidoras que contaminam os solos. O descarte de embalagens, restos de insumos utilizados na produção e o lançamento de efluentes, tá? A utilização inadequada na agropecuária e de agrotóxicos também, né, contribui aí para a poluição dos solos. O descarte de embalagens, restos de insumos utilizados na produção e o lançamento de efluentes, né? Aí nós temos a utilização inadequada na agropecuária, de agrotóxicos, de fertilizantes e de pesticidas, que também vão contribuir aí, né, para a contaminação do solo. Então, todos esses produtos, né, todas essas fontes poluidoras, elas vão ajudar aí na redução da fertilidade desses solos, aumentando os riscos de erosão, aumentando a toxicidade e a perda de nutrientes desses solos. O escoamento com a água da chuva e a infiltração no solo vai provocar a contaminação dos lençóis d'água subterrâneos. Então aí, né, nós temos aí uma reação em cadeia aí, né, sendo provocada na natureza. Então a utilização irregular dos solos, né, ela ocorre principalmente, né, quando não há quando o solo ele não é utilizado de uma forma sustentável, né? Quando o desmatamento ele ocorre de forma inadequada, né? Quando não há um planejamento, não há um manejo para o uso do solo, e isso vai provocar a utilização irregular dos solos, provocando vários danos, né? E além do desmatamento, nós temos também as queimadas, né, que podem reduzir a biodiversidade e empobrecer o solo, né, que é um problema frequente na nossa região. Então nós vimos aí, né, esta foi a nossa aula sobre a poluição no ar, na água e no solo. Até uma próxima!